Olá, galerinha. Bom dia, boa tarde ou boa noite. E vamos à nossa segunda aula do tópico Excel, ok? Nessa segunda aula, iremos ver aquilo que a gente viu na primeira videoaula, que é a criação de tabelas no Excel, certo? Iremos formatar essa nossa tabela, iremos utilizar duas fórmulas que utilizaremos constantemente em nossa vida, utilizando o Excel, que são as fórmulas soma e se, certo? Mais para frente eu vou explicar o que são elas e como elas funcionam em detalhes. Bacana? Então vamos lá. Para fazer essa nossa videoaula, iremos utilizar o famoso exemplo da tabela de notas, certo? Então vamos lá. Vou excluir isso aqui. Primeiramente iremos abrir o nosso Excel, né? O poderoso Excel. Vamos colocar o título de nossa tabela. Tabela de notas. Certo? Vamos colocar aqui a turma. Vou colocar nessa célula de baixo. Turma. Certo? Agora nós vamos colocar os campos de nossas tabelas. Vou colocar aqui, ó. Vou dar um exemplo depois. Vou colocar aqui, ó. Nome do aluno. Vamos colocar aqui. Nota 1. Vou colocar. Aliás, vamos colocar melhor ainda. Vamos para o exemplo de nossa vida mesmo, né? Primeiro bimestre. Segundo bimestre. Terceiro bimestre. E quarto bimestre. Aqui nós temos o total. E nós temos a condição, né? Ou seja, se a tabela vai retornar para a gente se de acordo com a nota total o aluno estará aprovado, em recuperação ou reprovado. Tá certo? Então vamos lá. Vamos formatar essa nossa tabela. Estão vendo que essa célula está comendo conteúdo, né? Como já vimos na aula anterior, vamos colocar essa célula do tamanho do título inicial, ou seja, o maior nome até o momento. Se precisarmos aumentar o tamanho dessa célula posteriormente, iremos fazer a mesma coisa que vamos fazer agora. Ó. Vamos dar 2 cliques no limite da célula da coluna. Pronto, a célula já se adequou ao texto que está na célula, ou seja, na célula que tem o maior texto até agora. Mesma coisa para as demais. Cliques. Bacana, essas duas aqui já estão em tamanho condizente com o tamanho da célula. Vamos formatar agora. Eu quero colocar o título da nossa tabela no centro dela, certo? Ou seja, esse título vai ficar no centro de todas essas células aqui, ó. Como que faz isso? Tenho que selecionar as células que eu quero mesclar e centralizar. Num passo de mágica, olha só. Ela mesclou todas essas células, esse botão mesclou todas as células que eu selecionei e centralizou o conteúdo entre elas. Vamos colocar com negrito e com tamanho 14. Certo? Aqui, vamos supor que eu cometi um erro. Aqui ficou muito junto a turma do restante da tabela. Eu quero inserir um espaçamento entre essas duas linhas aqui. Ó. Como que eu faço isso? Eu tenho que inserir uma nova linha entre elas. Como que eu faço? Eu clico com o botão direito na linha que vai ficar abaixo dessa nova linha que eu vou inserir. Certo? Como ela vai ficar entre aqui, ó, a linha de baixo vai ser essa linha aqui, a linha 4. Clico com o botão direito e clico em inserir. Nisso, inseri uma nova linha acima da linha que eu cliquei com o botão direito em cima, certo? Bacana. Quero colocar o conteúdo dessa célula também em negrito e os títulos dos nossos campos em negrito e
centralizado. Bacana. Agora vamos preencher essa nossa tabela com o nome e as notas, certo? Vamos colocar aqui, ó, o nome Maria. Não vamos colocar de ordem alfabética, não. O Excel vai fazer isso automaticamente para a gente. Alex, João, Patrícia, Marco, Mário e Pedro. Vamos colocar mais um. Ademir. Certo? Agora eu quero ordenar isso daqui, ó, em ordem alfabética, certo? Como que eu faço? Como aqui estão apenas essas células, certo? Eu vou selecionar elas, mas vamos supor que eu já tenha preenchido as notas aqui, ó. Se eu ordenar apenas essas células, as notas irão ficar embaralhadas, certo? Porque ele iria colocar o Ademir aqui em cima, mas com as notas da Maria, certo? Ou seja, ficaria errado. Então, nesse caso, como que a gente ordena o conteúdo de uma tabela do Excel? Se for apenas células que eu quero ordenar, eu seleciono apenas essas células. Mas eu quero todo o conteúdo da tabela. Olha só, vamos colocar aqui, ó, Maria com nota 3 e o Ademir com a nota 5. Se eu colocar isso daqui, ó, vou ordenar apenas as células, classificar e filtrar. De A a Z. Olha só, ele me dá a opção de expandir a seleção, ou seja, ele vai selecionar todo esse conteúdo aqui, ó, de toda a tabela, para ordenar não apenas essas células. Mas se eu continuar apenas com a seleção atual, ele vai ordenar apenas as células que eu selecionei, certo? Vamos só. Olha só, tá vendo? O Ademir ficou com a nota da Maria e a Maria ficou vazia. E o Pedro ficou com a nota do Ademir. Certo? Vamos desfazer isso. Ctrl Z. Vamos lá. Agora eu quero selecionar. Vou selecionar de novo. Classificar e filtrar. A Z. Agora eu quero aqui, ó, expandir a seleção. Ele vai fazer o que eu falei anteriormente. Ele vai classificar todo o conteúdo da tabela. E não apenas essas células. Classificar. Olha só. O Ademir ficou com a nota que ele estava, porque ele adequou essa célula aqui, ó, não só ela, mas todas as demais da minha tabela, a célula que eu selecionei para classificar e filtrar. Entendido? Beleza, vamos achar isso daqui. Vamos colocar as notas para os nossos alunos. Olha só, vamos colocar o Ademir com 20 no primeiro bimestre, colocar com 19, 30 e 22. Lembrando que a somatória aqui tem que dar 100, tá? No total. Logo, o primeiro bimestre vale 20, o segundo vale 19, o terceiro, ó, 20 no primeiro, 20 no segundo, terceiro e quarto, 30, certo? Ou seja, o Ademir é um excelente aluno. O Alex ficou com 7, 5, 20, 18. O João, 20, 18, 22, 19. O Marco, 18, 7, 20, 20. Maria, 20, 20, 30, 30. O Mário, 20, 18, 19, 19. 10, 10, 12, 12. 20, 19, 22, 24. Ok?
Pronto, nós temos a nota do primeiro ao quarto trimestre. Nós poderíamos fazer o quê? Abrir a calculadora, né? Calcular nota por nota de cada aluno aqui e preencher à mão o total, ou seja, uma trabalheira muito grande, certo? Vamos supor que nós tínhamos uma turma imensa aqui com 100 alunos, iríamos ter que calcular na calculadora à mão para 100 alunos. Desnecessário, né? Desnecessário se você tem um conhecimento em Excel. Nós vamos usar a fórmula soma para somar o conteúdo dessas células aqui, ó, certo? Para cada aluno. Vamos lá. Toda fórmula começa com igual. Bacana? Igual referencia a uma... tá falando que o Excel, assim, ó. Excel, nessa célula eu vou inserir uma fórmula. Certo? Após o igual, tem que colocar o nome da fórmula. No nosso caso, nós vamos usar a fórmula soma. Certo? Abro parênteses. Sintaxe de toda fórmula. Igual, nome da fórmula, e o conteúdo dessa fórmula vai estar entre parênteses. Tá certo? Então vamos lá. Agora, eu tenho a opção de selecionar as células que eu quero somar. Ok? Olha só, eu quero somar essa célula, essa célula, essa célula, essa célula. Vocês estão vendo que eu estou clicando nelas, mas elas não estão ficando selecionadas. Voltamos ao conteúdo da primeira aula em Excel. Posso selecionar as células como um todo, clico na primeira, segura e arrasto, selecionando as células que eu quero somar, certo? Ou então, eu clico em uma, pressiono Ctrl e clico nas outras que eu quero somar. Como aqui elas estão em sequência, eu posso clicar na primeira, segurar e arrastar. Fiz isso por convenção, não precisa, tá? Mas por convenção, vamos fechar o parênteses. Então, olha só, igual, nome da fórmula, abro parênteses, o parâmetro que eu quero aplicar a essa fórmula, fecho parênteses. Feito isso, dou Enter. Pronto. E num passe de mágico, o Excel fez o quê? Ele somou todo o conteúdo das células que eu selecionei. Certo? Atenção, ele somou o conteúdo da célula, não o valor exato. Tá certo? Ou seja, se eu colocar aqui, ó, 18 e passar para a próxima linha, para a próxima célula, ele vai alterar o valor do total. Vejamos. Tá vendo? Ou seja, ele está somando o conteúdo que essas células contêm. Bacana? Vamos voltar para 19. Certo. Vamos fazer a mesma coisa para o Alex. Igual, soma, parâmetro que eu quero somar. Ou seja, células que eu quero somar. Fechei, Enter. Feito isso, feito apenas uma vez, se eu quero aplicar essa mesma fórmula para as demais células aqui, ó, eu não preciso fazer uma por uma, não. Fiz a primeira, é só eu vir aqui no limite da célula, nesse quadradinho aqui, ó, levar o cursor até ele vai ficar com essa aparência de cruzinha, certo? Clico, seguro e arrasto até as células que eu quero aplicar essa mesma fórmula. Soltei. Pronto. Olha só. Vocês podem ver que todas as células que eu selecionei agora ficaram com a mesma fórmula que eu passei como parâmetro. Onde que a gente vê essa na fórmula? Aqui, ó. Certo? Esse campo ele mostra que a célula não contém esse dado aqui, ó, 65. Ele não contém esse dado. Certo? Essa célula aqui, a F9, possui a soma das células B9 até E9, certo? Ela não possui esse resultado 65, ok? Então, gente, com isso a gente termina a nossa segunda videoaula do tópico Excel. Na terceira videoaula iremos
trabalhar ainda em cima dessa nossa tabela de notas, preenchendo o campo condição, usando a fórmula sensacional que é a fórmula SI, um pouco mais complexa que a fórmula soma, que o grau de complexidade é bem baixo, né? Só que é bem facinho, vocês vão ver que o Excel é muito amigo de vocês, certo? Muito amigo nosso, aliás, ele te ajuda. Então, muito obrigado e até a próxima videoaula. Não esqueçam, iremos completar a nossa tabela de notas. Assistam, tá certo? Tchau, tchau, até logo.